Eu sou da estética, mas sinceramente, eu nunca fui da manada que faz estética. Eu falo isso com muito respeito aos que fazem, mas também com muita verdade minha, porque desde o começo da minha trajetória eu percebia que existia uma forma muito comum de ensinar estética, de vender estética, de pensar estética e que nunca conversou completamente comigo. Eu aprendia várias técnicas, estudava vários produtos, frequentava cursos, observava profissionais que eram referência na época, mas ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim dizia: algo que eles estão fazendo não fecha. Porque durante muito tempo, estética foi ensinada como uma área muito forçada, em transformação inadequada, na minha opinião. Preencher mais, marcar mais, levantar mais, fazer liftings muito potentes e chamar mais atenção. Fazer um antes e depois muito impactante e criar um resultado que aparecesse muito rápido. Eu não estou dizendo que o resultado imediato não importa, porque importa e eu faço isso todos os dias na minha clínica. Todos os meus pacientes saem daqui com resultado imediato. Mas o paciente quer se olhar no espelho e perceber mudança. Então, assim, ele não vai achar bom se não mudar. Só que para mim sempre existiu uma coisa muito maior, uma pergunta que não se calava. Como esse rosto vai envelhecer depois desse procedimento? Como esse paciente vai estar daqui a 6 meses, daqui a um ano, talvez, 5 anos, ou quem sabe a vida inteira? Então a estética não termina quando a gente tira fotos depois do nosso paciente, nem no 15 dias depois. Muitas vezes é ali que ela começa e ela pode ser testada. Foi assim que começou a me incomodar. Eu via uma lógica muito forte de recorrência. Os cursos ensinavam diretamente para gente como fazer o nosso paciente voltar para refazer os mesmos procedimentos. Mas claro que toda clínica precisa de recorrência, preciso que meu paciente volte. Toda clínica precisa vender, senão isso aqui não estava de pé. Todo profissional precisa viver do seu trabalho, mas existe uma diferença enorme entre o paciente voltar porque confia em você e o paciente voltar porque virou refém do que você fez. Aí que mora o segredo da minha clínica. Eu nunca quis construir uma carreira nesse segundo caminho. Eu nunca achei válido pensar a estética como uma espécie de manutenção infinita, que o paciente precisa repetir tudo todos os anos para continuar se reconhecendo. Porque afinal, na vida real, ninguém tem o mesmo orçamento infinito todos os anos. Raros são os pacientes. Um paciente pode até investir 15, 30, 40, 50 mil reais em um protocolo completo. Mas muitas vezes esse investimento faz sentido quando existe planejamento, indicação, construção de resultado. Na minha opinião, é assim que funciona. Mas esse mesmo paciente precisa repetir tudo isso todos os anos, para mim tá errado. Porque isso deixa de ser um tratamento inteligente. Começar a virar dependência, para mim, não é saudável. E a estética não deveria aprisionar ninguém. A estética tem que libertar as pessoas. Libertar o paciente de se sentir cansado o tempo todo. Libertar uma aparência que não combina mais com a forma como ele se sente por dentro. E isso acontece o tempo todo. Libertar de exageros, principalmente. Libertar da ideia de que envelhecer é perder valor, porque não é. E principalmente libertar o paciente da necessidade de estar sempre correndo atrás de um rosto que parece nunca estar bom o suficiente. E isso começa o mal do século. Foi por isso que eu comecei a construir uma filosofia diferente no meu trabalho, na minha clínica. Essa filosofia não nasceu de uma frase bonita para postar no Instagram, ela nasceu do consultório, dessa cadeira que está aqui atrás de mim. Nasceu olhando para os meus pacientes reais envelhecendo com o tempo, com as histórias reais deles, com os limites reais deles, com inseguranças reais deles e orçamentos reais, medos, expectativas, tudo isso. Eu fui entendendo que na prática o melhor resultado não é necessariamente aquele que mais aparece no primeiro dia. O melhor resultado é aquele que permanece.
É aquele que respeita o rosto de cada indivíduo. É aquele que melhora com o tempo, que o paciente olha depois de meses e pensa: nossa, melhorou, continua natural, continua eu, e mais do que isso, é aquele resultado que as pessoas ao redor percebem sem saber exatamente o que foi feito. Para mim é aí que está a questão. Elas olham para o paciente e dizem: nossa, você está ótimo, mas eu não sei o que foi. Você está descansado, está mais leve, está com uma aparência boa, está mais saudável. Eu estou ouvindo isso. E eu sei que os meus pacientes ouvem. E a gente não aponta um procedimento específico. Isso sim, para mim, é sofisticação dentro do tratamento estético. Estética boa não precisa gritar, ela precisa sustentar. E talvez tenha sido um dos pontos em que eu me senti diferente da manada que trabalha com isso. Enquanto muita gente está preocupada em fazer resultados que chamassem atenção na internet, eu estava preocupado em fazer resultados que continuassem bonitos na vida real. Foi aí que eu comecei, no almoço de família, na reunião de trabalho, na luz do elevador, na foto do meu paciente que postou sem filtro, na câmera frontal do meu próprio celular, percebendo o envelhecimento nos anos seguintes, como essas pessoas foram passando, porque é ali que a verdade aparece. Não é só no ring light, no filtro, no carrossel, no antes e depois editado do Instagram ou com lentes diferentes para fazer essas fotos, é na vida. Foi juntando esse olhar clínico com a inquietação e vontade de fazer diferente que nasceu o meu método Natural Up. Natural Up nasceu desse pensamento. O tempo não precisa ser inimigo do seu procedimento. Na verdade, o tempo pode ser o maior aliado do tratamento do seu paciente ou do seu tratamento. Mas para isso a gente precisa parar de pensar em estética como aplicação isolada. A gente precisa parar de olhar para o rosto como um conjunto de áreas separadas. Bigode chinês, olheira, mandíbula, malar, regiões que estão todas interligadas, porque às vezes um procedimento aqui em cima resolve uma papada aqui embaixo. Rugas e sulcos que aparecem aqui embaixo são tratadas lá em cima. O rosto não funciona em caixinhas. O rosto envelhece como um sistema. A pele muda, a gordura muda, muda de posição, de tamanho, o osso muda, os ligamentos também, a musculatura muda, a expressão do paciente muda com o passar do tempo e a forma como a pessoa se enxerga no mundo também muda. Então, se o envelhecimento é multifatorial, o tratamento também precisa ser. E por isso que o Natural Up não é sobre sair preenchendo tudo. Também não é sobre fazer pouco por medo. A naturalidade não é a ausência de procedimento. Eu sempre falo isso porque a naturalidade é um planejamento. É saber onde colocar, quanto colocar e quando colocar. Quando não deve ser colocado, o que tratar primeiro e o que esperar desse resultado. Quando regenerar um paciente e como estimular da forma adequada. Estruturas da face que precisam ser refeitas ou preservadas e, principalmente, saber dizer não. Existe muita técnica em aplicar, mas existe muita maturidade em não aplicar. Eu acredito que esse é um dos maiores diferenciais de profissionais que realmente entendem o que é a estética. Não é só fazer por fazer, é saber o que evitar. E quando eu comecei a perceber que eu tratava estrutura, pele, estímulo de colágeno de forma integrada, os resultados eram muito mais duráveis.
eu percebia que o meu paciente não ficava preso numa lógica de preenchimento repetido todos os anos. Ele não precisa voltar todo ano para refazer tudo do zero. Isso desestimula até a mim como profissional. Ele voltava para acompanhar, para manter, para evoluir e cuidar daquele rosto. Mas o mais importante para minha clínica funcionar, ele voltava trazendo alguém. Trazia a mãe, trazia o namorado, a tia, o tio, a sobrinha, a avó, o amigo, trazia pessoas, indicações reais, porque a minha clínica começou a ser uma clínica de pessoas que aprendem o que é o tratamento, porque eu ensino tudo que eu estou fazendo para o meu paciente, e o resultado vira uma prova viva. E ele vira um disseminador disso. Essa é a maior forma de crescimento dessa clínica. Eu não quero ganhar paciente porque ele depende de mim. Pelo contrário, eu ganho meus pacientes porque ele confia em mim. Eu falo a verdade. Se você já foi meu paciente, você sabe disso. Você teve um bom resultado, tão bem construído, tão coerente, tão durável, que as outras pessoas olhavam para aquilo e quiseram viver a mesma coisa. E isso aconteceu muito e mudou tudo na minha clínica. Mudou a relação com o meu paciente, mudou a percepção de valor pelo meu tratamento, muda a forma como a minha clínica cresce todos os dias e muda como profissional se posiciona quando está aqui comigo. Porque quando você entrega um resultado durável, ético, bonito, humano, você não precisa disputar pelo menor preço. Pelo contrário. Você não precisa entrar em guerra de promoção, de preço de seringa, em commodity que todo mundo oferece. Você não precisa fazer estética como se fosse liquidação de shopping, literalmente. Você começa a construir autoridade pela experiência real do paciente. E isso, para mim, é estética. A autoridade real não nasce só do que você fala. Ela nasce do que o paciente vive, depois passa por você. Os meus pacientes se tornam amigos. Porque para mim estética não precisa ter técnica, não precisa ter sabedoria, precisa ter ciência, mas também precisa ter escuta. É sabendo escutar o paciente, planejando o que o paciente está pedindo e humanização no tratamento. Eu sei que isso está batido, mas por outro lado, seringa por seringa não faz um rosto. Existe uma pessoa ali. Existe uma história, existe uma autoestima, existe uma expectativa que precisa ser cumprida e existe alguém que está confiando em você para mexer com algo muito simbólico, a própria imagem. Então, para mim, isso é muito importante. É muita responsabilidade. E eu costumo dizer que a estética não deveria apagar a identidade de ninguém. Devia revelar uma versão mais descansada, harmônica, coerente dessa pessoa, por exemplo. Não é sobre fabricar um rosto, é sobre cuidar de trajetórias de pessoas. E foi assim que esse método Natural Up nasceu, como método para profissionais que não querem apenas aplicar produto como estavam aplicando antes. Querem aprender a pensar no planejamento do paciente, a diagnosticar, a planejar, a construir tratamentos duráveis, entregar resultados que melhoram com o tempo e fazer o paciente indicar, voltar por confiança, permanecer porque percebe o seu valor. Então o Natural Up é para quem entende que o futuro da estética não está no exagero. Também não na estética invisível por medo de fazer procedimento. Tá na estética inteligente. Eu acho que entrega transformação sem perder identidade. É a frase principal. Tratar envelhecimento antes de tentar disfarçar esse envelhecimento. Entender que naturalidade não é fazer menos, é fazer melhor. Então, se você é profissional da estética e em algum momento também sentiu que não se encaixa completamente nessa lógica de fazer mais, vender mais, preencher mais e repetir mais, talvez você esteja querendo entrar para o método Natural Up.
Você também está caminhando na direção da estética que o mercado inteiro começou a desejar agora. Uma estética natural, preventiva, regenerativa, que eu já falo desde tanto tempo. É mais terapêutica, é mais inteligente, ética e humana. E é exatamente isso que eu ensino no método Natural Up. Dentro do meu curso, que é um método criado para transformar a forma como você enxerga o rosto, o paciente e o tempo. Porque no fim das contas, estética boa não é aquela que obriga o paciente a voltar sempre para corrigir o que perdeu. É aquela que faz o paciente voltar porque confia em você. Indicar porque viveu aquilo. E se você quer conhecer o método Natural Up, fica comigo, porque esse é só o começo de uma forma de pensar a harmonização facial diferente do que muita gente fala por aí. Uma forma em que o tempo deixa de ser inimigo do procedimento e passa a ser o maior amigo e a prova de que o trabalho foi muito bem feito. Eu sou o Dr. Gustavo Martins e se você quer saber mais sobre o método Natural Up, clica aqui, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para sempre que surgir um vídeo novo, você tá atualizado com o melhor que eu posso entregar para você. E na minha opinião, modéstia à parte, eu vou entregar o melhor sempre.